Trabalhadores e trabalhadoras, os trabalhadores do campo e da cidade, de todas as categorias, de todas as profissões. Hoje é o nosso dia. Os trabalhadores, de modo especial, quero saudar os colegas da profissão, todos os professores e professoras, todos que trabalham nas redes públicas de educação, mas também nas privadas. Quero saudar todos os funcionários públicos, de modo especial hoje também a todos que estão na área de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, enfim, auxiliares, todos que estão aí prestando esse grandioso serviço, nesse tempo de pandemia. Saudar todas as categorias e que a gente não esqueça as riquezas desta nação, as riquezas do nosso país passam pelas nossas mãos. Então, nós, trabalhadores e trabalhadoras, é quem constrói, somos nós que construímos tudo que existe, tudo que é produzido, tudo que é organizado em nossa sociedade. Lamentavelmente, nós não temos ainda na totalidade uma consciência de classe, para que nos demos conta de que, de fato, nós somos maioria, somos importantes e que, se de fato tivéssemos essa consciência de classe política, o poder estaria em nossas mãos. Mas, meus amados, caríssimos companheiros e companheiras, nos 1º de maio, decorrer seu processo histórico, eles nunca foram dias muitos de festa, nem de muitas celebrações, mas dias de luta, dia de a gente estar nas ruas resistindo, reivindicando e lutando por melhorias, por direitos para a classe trabalhadora. Infelizmente, hoje, por conta dessa pandemia, desse vírus, do coronavírus, que é uma problemática natural, que se alastrou pelo mundo afora, nós não podemos ir às ruas. Mas nem por isso podemos deixar de fazer as nossas reflexões, as nossas reivindicações, em vista de sociedades onde os trabalhadores possam também protagonizar a sua própria história, onde os homens e as mulheres que têm a função, que estão aí na classe proletária, possam desenvolver suas funções com mais dignidade, com mais poder de participar das decisões políticas. Então, sabemos que essa pandemia tem colocado o Estado burguês, a política neoliberal, assim, tem desorganizado essas forças econômicas e políticas que estão a serviço do grande capital, ao ponto de que elas possam ter que estar intervindo nas questões sociais, sobretudo nas questões da saúde. Por isso, é muito importante que a gente perceba que, depois dessa pandemia, depois, quando tudo isso passar, porque vai passar, a gente tem a clareza e a consciência de que o mundo não será mais o mesmo, de que esse sistema ou muda suas formas, ou a gente vai estar fadado à barbárie, porque estamos tendo uma chance, uma oportunidade, mesmo que às custas de milhares de vidas que estão sendo ceifadas, mais de 5.000 vidas no Brasil, outras centenas de milhares pelo mundo afora. Mas ou a gente toma consciência de que precisamos nos harmonizar com a natureza, com a Mãe Terra, com o cosmos, ou a gente precisa mudar nossas consciências de que é preciso a gente ter que produzir, mas para garantir as nossas necessidades e não para alimentar os egos, nem o supérfluo, de alguns poucos, ou de um sistema que cada vez mais faz com que alguns poucos queiram lucrar exorbitantemente às custas dos maus tratos, da exploração do povo trabalhador.
Mas é preciso que compreendamos e percebamos que a Mãe Terra, ela já geme como mulheres em dores de parto. Ela não suporta mais tantos maus tratos, tanta exploração, tanta devastação, tanta poluição. Então se faz necessário que tomemos novas consciências e passemos a nos unirmos, principalmente nós trabalhadores. Nós ainda nos deixamos levar pelos bombardeios midiáticos, pelos aparelhos ideológicos burguês, seja através da mídia, seja através muitas vezes das escolas, de algumas religiões. A gente se deixa levar muito por essas ideologias dominantes burguesas e aí a gente menospreza a força, a capacidade que nós temos se nós nos uníssemos, se nós nos organizássemos em nossas ferramentas, nos sindicatos, nas associações, nos grupos de jovens, nos movimentos estudantis, nos movimentos sociais, enfim, em todas as formas de organização da luta do povo, para que a gente possa, de forma coletiva, organizada, poder estar dando nossa parcela de contribuição nessa reorganização da sociedade. Uma sociedade onde todas e todos possam viver com dignidade, onde todas e todos possam viver bem. Infelizmente, o neoliberalismo, por muito tempo, respaldado por esse sistema capitalista, tem estimulado um individualismo e um consumismo exacerbado. Isso fazendo com que as relações sociais, com que o respeito, com que a tolerância, com que a fraternidade, com que o amor entre os povos, entre as pessoas, pudesse continuar a existir. Mas tem muita coisa boa acontecendo. E nesse tempo de pandemia, são muitas as lições, tanto no que diz respeito à questão da espiritualidade, nós que estávamos muito aquém, que não estávamos muito mais nos interiorizando, refletindo, buscando viver uma fé coletiva, uma fé respeitosa, uma fé onde a nossa verdade não deve ser absoluta. Hoje a gente tem buscado mais as orações, as reflexões, as meditações. Também temos que ter consciência de que estamos vivenciando mais a nossa capacidade de ser altruísta, de ser solidário. Quantas iniciativas de grupos diversos, de movimentos sociais, de comunidades cristãs, de paróquias e outras igrejas, no sentido de buscar acolher os que estão aí mais vulneráveis, os moradores de ruas, os desempregados, os biscateiros, aqueles e aquelas que estão sem eira nem beira e que estão muito mais expostos a ser acometidos e contaminados por este vírus, pelo Covid-19. E aí as práticas de solidariedade, de espiritualidade, de amor, até mesmo entre as famílias. A correria era muito grande para se sobreviver, para se ter, porque infelizmente é uma sociedade marcada não no ser das pessoas, mas no ter. Vale quem tem, quem não tem um carro, quem não tem propriedades, quem não tem recursos, passa a ser um ser insignificante, um ser que vive à margem. Por mais benevolente, por mais caráter, por mais ética que ele possa vir a ter, esse ser humano é colocado em segundo plano. E aí a gente percebe que as famílias hoje estão se comunicando mais, estão fazendo chamadas ao vivo, estão se relacionando, se amando, e eu vou mais além. Além das famílias, os amigos, as organizações
estamos aprendendo a conviver e a utilizar de forma mais racional a tecnologia, que é uma companheira nossa, que lamentavelmente não se tem acesso, a grande maioria ainda não tem acesso a essa tecnologia, sobretudo a internet, né? Embora já se tenha avanços técnicos científicos grandiosos em nosso planeta, que seria capaz de fazer com que o ser humano trabalhasse menos, que os trabalhadores tivessem, sem redução de salário, uma carga diminuída, que não precisasse levar trabalho para casa e pudesse ter uma qualidade de vida muito melhor. Enfim, nós estamos tendo muitas lições, muitos aprendizados com essa pandemia. É verdade que estamos atônitos, que estamos perplexos, que estamos sofridos, temerosos, que estamos vivendo assim realmente tempos de muitas falta de esperança, tempos de muito sombrios, tempos assim muito difíceis, onde a gente não tem condição de prever um futuro, mesmo que seja a médio prazo. Mas certamente a maioria é cristã, a maioria é crente dos que estão me vendo e acredita na força do Jesus Cristo vivo, ressuscitado. Estamos vivendo a Páscoa e nós, na condição de cristãos, não podemos jamais perder as esperanças, perder a crença na força da vida que vence, que é capaz de vencer a morte. Por isso, meus caríssimos amigos, trabalhadores, mulheres, homens de bem, de Surubim, não vamos perder as esperanças. Vamos fazer a nossa parte. Vamos nos cuidar nesse momento. Vamos ficar em nossas casas. Vamos sair quando for extremamente necessário, seja para uma ação solidária, ou seja para os nossos trabalhos, que a gente não pode ficar sem sair mesmo. Mas continuemos firmes, acreditando que isso tudo vai passar e que a nossa vida vai ser diferente. Não vai ser mais essa vida, mas vamos acreditar que vai ser uma vida melhor, porque nós vamos mudar também a nossa forma de pensar, a nossa forma de nos organizarmos. E o 1º de maio, menciono, não é um dia de festas, de sorteios de carro, de show, como já se fez muito. Historicamente, o 1º de maio, Dia dos Trabalhadores, é um dia de luta, porque ele originou-se nos Estados Unidos em 1886, quando os operários estiveram em uma grande greve, reivindicando 8 horas de trabalho, porque trabalhavam 12, 16 horas por dia. E alguns desses operários foram brutalmente assassinados no confronto com a polícia. Mais tarde, as internacionais socialistas colocam essa data como sendo referencial de luta de Dia Internacional da Classe Trabalhadora. Não é dia do trabalho, é dia do trabalhador, é dia da trabalhadora. No Brasil, antes de Getúlio Vargas, os trabalhadores nesse dia iam todos e todas as ruas em grandes mobilizações, e todos os grandes comícios normalmente eram reprimidos pelas polícias, que chegavam espancando, batendo e reprimindo o movimento. E é verdade que muitos morreram, muitos derramaram sangue e suor para que pudéssemos conquistar direitos nossos, como férias, 13º, carteira assinada, CLT, que Getúlio Vargas concedeu, não porque era bonzinho, mas por pressão, por mobilização da classe trabalhadora. E aí ele deu esses direitos, mas fez também um grande mal aos trabalhadores, que foi cooptar os seus sindicatos, que foi emperrar e impedir a luta livre e soberana dos trabalhadores de continuar sua história. Mas, no decorrer desse processo todo,
os trabalhadores nunca se renderam. Sempre teve aqueles e aquelas nem se esmagar, nem se cooptar, nem se deixar iludir por forças de governo nenhum, nem de patrão nenhum, e que sempre resistiram. E por isso que nós estamos aqui, direitos conquistados e que estamos perdendo, e que já perdemos muitos. Quem lembra? Reforma trabalhista. Estamos praticamente voltando ao século XIX com essa reforma. Quem não lembra? Terceirização, que desqualifica, que precariza, que sacrifica cada vez mais o trabalhador. Tudo isso foi aprovado. Quem não lembra? Reforma da Previdência, aprovada aí, sacrificando cada vez mais o trabalhador, o homem simples, a mulher que começa na adolescência a trabalhar e que não chega muitas vezes aos 60 anos porque não tem mais força física, porque infelizmente a brutalidade, né, dos trabalhos, né, da vida, as dificuldades, enfim, os direitos que lhes foram negados de cidadania faz com que eles não consigam ter uma idade, uma expectativa de vida maior. Mas foi aprovada também, enfim, a retirada de direitos, a retirada de investimentos na saúde, na educação, na seguridade social, por durante 20 anos. Isso também foi aprovado. E nós, trabalhadores, nesse 1º de maio, não podemos esquecer que nós aqui no Brasil, a nossa maior bandeira de luta hoje é dizer fora Bolsonaro, é lutarmos por uma só voz a favor do impeachment, do impedimento desse presidente, que não tem cumprido com o seu papel na condição de um verdadeiro chefe de Estado, que tem tratado a pandemia, que é seríssima, como uma brincadeira, que tem ridicularizado as decisões, as orientações da Organização Mundial de Saúde. Por isso é preciso que todas as pessoas que minimamente pensem no Brasil, que acredite que é preciso a gente acreditar e continuar lutando por um Brasil varonil, um Brasil soberano, uma pátria verdadeiramente onde possa suas riquezas ser proporcionada para todos os seus concidadãos e não só para alguns poucos, que a gente se una, que a gente se mobilize e vamos, dentro das nossas casas, utilizando das redes sociais, demonstrar toda a nossa indignação e tirar esse presidente que tem feito num curto espaço de tempo muito mal, que tem trazido muita energia negativa e que tem implementado políticas que vão de encontro, que desrespeitam e que prejudicam os trabalhadores e as trabalhadoras do nosso país. Então essa é a nossa principal bandeira de luta nesse 1º de maio. É fora Bolsonaro já, é o impeachment desse presidente e eleições gerais urgentes. Precisamos unificar todas as forças da esquerda, né, das pessoas de centro que pensam e que acreditam na força do país, na força do Brasil. Mas não podemos jamais perceber que o nosso inimigo maior nesse momento tem sido o coronavírus e que é preciso, repito, muita união, muita paciência, muita vontade de viver, muita força, muito cuidado para a gente continuar enfrentando esse vírus e aí depois sermos vencedores e lutarmos com garantia e com valentia por uma sociedade, repito, onde mulheres e homens possam viver com dignidade. Essa nova sociedade nada mais é do que o reino de Deus, o reino de Jesus Cristo, que é um reino de justiça, de fraternidade, de amor, de solidariedade, de igualdade. Enfim, Jesus
diferentemente de muitos cristãos, com todo respeito a todas as denominações, tem por aí apregoado um Jesus truculento, um Jesus violento, um Jesus que diz que bandido bom é bandido morto, que precisa estar com arma na mão. Enfim, a proposta de Jesus é muito diferente dessa. A proposta de Jesus é amor, é exatamente compromisso com os mais pobres, com os mais desfavorecidos, com os que são menos desfavorecidos, com os mais desfavorecidos, né? Com os prostituídos, com todos aqueles que estão à margem, os que são dependentes químicos, as mulheres que são violentadas dentro dos seus próprios lares, as crianças que são violentadas sexualmente. Enfim, um Jesus que está junto aos moradores de ruas, junto aos trabalhadores, aos desempregados, àqueles que estão ao ponto do suicídio. Tamanhas são as dores da alma, os problemas psicológicos, psiquiátricos, depressões, síndrome do pânico, e são tantas formas de violência, mas são essas pessoas que estão à margem, que estão sofridas nos hospitais, nos presídios, né? Nos presídios, e aí a gente condena, muitas vezes com muita razão, condenamos muito as pessoas que estão superlotando os presídios, masculinos e femininos, mas muitas vezes não condenamos aqueles larápios de colarinho branco, que muito raramente são presos, e quando são, parece que não são prisões, são espaços super confortáveis, comparado aos que estão milhares e milhares de encarcerados em espaços que era para 10 pessoas, tem 30, tem 40, enfim. E lá a gente só percebe pessoas pobres, negras, LGBTs, ou seja, pessoas à margem da sociedade, e que para nós é muito cômodo condená-las. Quem somos nós para condenar ninguém? Nós somos também seres frágeis, que podemos também cair em qualquer situação de que não deveríamos. Portanto, fica aqui, meus irmãos, minhas irmãs, essa mensagem de que uma sociedade virá, uma sociedade nova virá. O reino de Deus, né? O reino de Deus, para quem acredita, é essa nova sociedade. O socialismo, ou como queremos chamar, é mais uma sociedade, de fato, onde homens e mulheres modifiquem suas mentalidades e pensem, né? Com mentes novas, com novas formas de pensar e de agir. Então, que a gente não perca as esperanças. Fica aqui um abraço desse que vos fala, um baluarte, né? Desculpe a modéstia, mas a minha vida toda, diante da minha simplicidade, da minha história, me sinto vencedor, porque eu, e não nego minha origem, fui um servente de pedreiro, um trabalhador ambulante, fiz inúmeras atividades para sobreviver com honestidade, consegui estudar tardiamente, hoje sou um professor, me orgulho e orgulho muito da minha profissão. Todos gostariam de estar nesse patamar, de poder ter esse privilégio, agora não estamos tendo diretamente, de a cada dia termos 50 pessoas que está sobre o nosso contato direto, a gente levando aconchego, levando esperança, levando conhecimento, trocando energia. Para mim é muito gratificante. Me sinto um vencedor. Agora, nem por isso, diante da minha trajetória de luta histórica a serviço do povo e da minha sobrevivência, eu nunca deixei de lutar nas causas sociais, seja nas lutas dos sem-teto, seja nas lutas comunitárias, seja nas lutas pela terra, seja nas lutas junto às pastorais sociais, às comunidades eclesiais de base, seja nas lutas políticas. Já fui do PT, já passei rapidamente pelo PSB, hoje estou construindo o PSOL, tá certo? E
digo para vocês, nós todos somos seres políticos. Quem se orgulha, como disse Bertold Brecht, quem se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia política, não sabe o imbecil, não é eu que estou dizendo com você, foi Bertold Brecht, que da sua ignorância política é que depende o preço do aluguel, o preço do pão, o preço enfim, de tudo que acontece em nossas vidas. E quando a gente pensa e age, dizendo que odeia política, mas na hora que deveria votar nos menos ruins ou nos bons, a gente escolhe os piores lacaios, aqueles que roubam, que compram sua dignidade, que exploram, que passam 4, 5 anos se locupetrando às custas dos seus impostos, às custas do seu suor e do seu sangue. Por isso, meus queridos, minhas queridas, fico por aqui, desejando a todos um dia, não posso dizer nem feliz, mas um dia abençoado dos trabalhadores e das trabalhadoras. Que o Cristo trabalhador, que se fez classe trabalhadora na oficina de José, né? São José Operário, hoje dia de São José Operário, que eles possam estar nos abençoando, nos protegendo, nos enchendo de esperança, para que a gente possa continuar a nossa luta, a nossa história. Viva os trabalhadores, viva a luta do povo, viva Jesus Cristo, trabalhador de Nazaré, viva o socialismo e viva todo o povo brasileiro. Obrigado a todos que tiveram paciência de me ouvir.